Fala, pessoal, começando mais um episódio do Tudo Podcast. E aí, Will, tudo bem? Tudo bom? Olha, hoje o negócio aqui vai... Eu trouxe um jornalista, empresário, um dos grandes nomes da Paraíba. E o negócio vai ferver, viu? E eu sei que você já tem umas perguntas aí bem... Hoje o repertório aqui tá bem armado aqui, viu, Heron? Gente, hoje aqui no Tudo Podcast a gente tem o prazer de receber Heron Cid. Oi! Ah! Eu tô tremendo aqui já, com essa introdução aí, né? Tô vendo ali que tem uma lista de perguntas, tomara que não sejam as capciosas que foram feitas a Celene Neto, sejam mais brandas para mim. Leve, tudo muito leve. Hoje é tudo muito tranquilo, inclusive com vinho, regado a vinho, nossa conversa. É uma conversa, não é uma entrevista, que tudo pode falar, quase tudo pode fazer, né, Pato? A gente tem um pato aqui nos bastidores, viu? Gostei. É um momento de descontração, Heron. Aqui não tem cerimônia, relaxe. Mas deixa eu lhe perguntar, eu já começo com uma... Já é logo assim, né? É. Direto ao assunto? De cara. Tal qual o Zé Cara, de é uma Manipito. pergunta que eu queria muito fazer. Não tem tempo nem de agradecer, nem nada assim, é direto. Não. Vamos fazer logo a pergunta, porque aí depois você decide se vai agradecer ou não. Ou Porque se vai embora, né? De repente... Eu quero saber o seguinte, você tem anos aí de história no jornalismo político. Tem um portal, um dos maiores portais do estado, que é o MaisPB. E eu quero saber o seguinte, você já passou de funcionário para dono do negócio, certo? E eu quero saber se existe imparcialidade no jornalismo político na Paraíba. Eita, já chegou logo de sola, né? Gostasse, Heron? Bom, gostei. Tem mesmo? Gostei da pergunta. Obrigado por ter vindo aqui, por ter sido chamado para esse encontro de vocês aqui. Fiquei muito feliz. Vou ter que fazer a introdução para depois responder, né? Porque o tempo que a gente vai pensando, Vai pensando na resposta. É uma técnica. Você é esperto, viu? Mas, assim, a minha vinda aqui, Will e Linda, também é uma forma de homenagem a essa garota aqui, chamada Linda Carvalho. Né? Porque nós já trabalhamos juntos no sistema Correio de Comunicação e eu vejo o seu crescimento, vejo como você tem feito, né, de forma muito eclética e competente uma transição, tanto dos meios de comunicação convencionais quanto nessas novas plataformas e, digamos assim, começamos juntos, porque eu vi Linda Carvalho, essa jovem, mas muito mais jovem, como produtora da TV Correio ainda, e eu começando como repórter. E aí ela só cresceu, então eu tenho muito orgulho de ter podido participar desse seu início, de ter visto a sua evolução, o seu crescimento. E fico ainda mais feliz, Will, porque passei algum tempo no Jornal da Correio, onde ela apresenta hoje, e vejo como o jornal cresceu com a desenvoltura, com a liderança de Linda. Você chamou para si a responsabilidade de cuidar, de editar do programa, e essa história de quem produz, de quem lidera o programa, apresentar, tem muita diferença, ao invés de só quem chegava como eu, apenas para apresentar. Então, eu acho que é uma forma também da gente compartilhar, de celebrar esse período, essa trajetória da gente e nesse reencontro. Peraí, merece um brinde, gente. Depois de tanta vez. Peraí, vamos brindar. Saúde, Pato, cadê o Pato? Depois de tudo, Pato. Mas tem que celebrar essas coisas, né? A vida passa muito rápido. Com Talvez eu não certeza, tivesse a oportunidade de lhe dizer isso como estou lhe dizendo agora. Muito obrigada. Olhando nos seus olhos. Porque realmente o que eu penso, vez por outra, você sabe que eu mando mensagens registrando isso. Verdade, é muito bom ver o crescimento de um colega que tem se esforçado tanto quanto você, que não se contentou apenas em estar ali ocupando espaço, com a vitrine, com a vaidade que é muito própria desse meio, mas que se especializou e que, né, traçou uma caminhada e tem só evoluído e crescido. Muito obrigada. Mas precisava fazer então, isso. Eu vou na lista das perguntas mais brandas, então. Não respondi, não. Não, mas ele não respondeu ainda, não. Ele está pensando ainda na resposta. Foi tão bacana. Pode voltar lá na frente, né? Bom, mas jornalismo, não existe imparcialidade no jornalismo. Assim, o que pode existir e deve existir é objetividade, é equilíbrio, é ponderação, é justiça em relação aos fatos, é você ter uma posição moderada, que eu acho que é a que eu me esmero a fazer sempre. Raramente você vai me ver numa posição radical, radical só contra o radicalismo, talvez até nem isso.
Mas o jornalismo político, opinativo, que é o que eu faço, todo dia você, cada vez que escreve, ou que opina, ou que comenta, como eu tenho feito diariamente na Hora H, na Rede Mais Rádio, que é um braço do portal Mais PV, depois a gente pode falar sobre isso, programa de rádio, toda opinião é um recorte, é uma escolha. Então, na hora que você comenta um fato envolvendo o governador, o presidente, a oposição, você está se posicionando. E quem se posiciona, geralmente, escolhe uma forma de olhar aquilo ali. Agora, existe o engajamento, existe a militância, existe o partidarismo. Isso é muito diferente. É aquela história de alguém que amanhece, toma café, almoça e janta na mesma tecla, que usa renitente. Então você faz uma militância contra ou a favor a alguém. Eu tenho minhas reservas em relação a isso, apesar disso estar na moda. Isso é o que dá engajamento hoje. É escolher um lado. Então tem jornalistas que estão escolhendo o lado porque isso chama atenção. Eu acho que isso é um desserviço para o jornalismo. Eu gosto dessa palavra equilíbrio. Pois é. E como hoje faz falta o equilíbrio? Hoje tudo é uma guerra. Então, você nas pequenas reuniões tem que escolher se você é esquerda ou direita. Quer dizer, que é um debate, na minha opinião, histérico e estéril, porque não produz absolutamente nada, é só guerra, ninguém quer mais ouvir o outro. A gente já chega na mesa com uma posição firmada e ai de quem não concorda com a gente, porque é o outro lado da história, nós contra eles. Eu acho que isso é uma fase muito ruim que nós estamos vivendo. O jornalismo também está no meio dessa coisa e geralmente seduzido a entrar também nessa briga dos cordões. Mas não é novo, é um fenômeno muito forte na imprensa, acho que do mundo inteiro e especialmente brasileira. Quando a gente vai lendo sobre momentos importantes da vida pública nacional, nas grandes crises, sempre teve essa história de comunista, de direita, de esquerda, e do jornalismo sempre sendo muito partidário, tomando lado, né? Eu sou de outra corrente, acho que é preciso moderação, é preciso equilíbrio e dar a oportunidade do leitor, do internauta, do telespectador, que ele também tem um juízo de valor e que entenda que o que você tá analisando é o fato, você não está comentando pessoas. Hoje as coisas foram transferidas, se comenta pessoas, não fatos. Então, independente do fato que vai envolver aquela pessoa, o cidadão, o camarada já tem uma posição firmada sobre ele. Então, independente do fato, Sim. é contra. Independente do fato, é a favor. E isso é muito ruim, porque a humanidade, tem a singular capacidade de raciocinar, de pensar. Quando a gente funciona de forma binária, A, B, cara ou coroa, isso depõe contra a nossa própria inteligência. É preciso raciocínio, é preciso análise crítica. De gente com lado, de gente com uma bandeira, nós já está cheio. O que a sociedade espera e precisa do jornalismo é de um jornalismo que tenha capacidade crítica, mas que não esteja dentro de uma caixinha e nem forçado por uma camisa de força. Nessa coisa do jornalismo opinativo, que é o que você faz muito bem, inclusive, já aconteceu algum fato de repente, você, seja por texto ou por algum vídeo que você gravou, um posicionamento durante o programa, que aí a pessoa da qual você citou ou envolvida ali no contexto ligou para tomar satisfação, uma coisa assim inusitada, uma coisa que assim, você disse, poxa, que loucura. Sim, algumas poucas vezes. Eu acho que eu sou um dos raros jornalistas que escrevo todos os dias e que opino todos os dias há pelo menos 10 anos, diariamente, ininterruptamente, e que não tem um processo. Eu acho que sou um dos poucos que se expõe todo dia, mas que não tem um processo. Por quê? Porque eu estabeleço um limite. E a vida tem um limite da dignidade humana. Não cabe, por mais que você tenha uma divergência de ordem política ou de ordem ideológica, não cabe bater abaixo da cintura. Então, como é esse limite? É a palavra que você usa? É o tom que você usa? Como é que você estabelece esse limite? Eu acho que, primeiro, o tom, eu sempre procuro fazer de uma forma que... Armando Nogueira, Linda, o fundador do Jornal Nacional, ele tem uma frase assim para mim, eu acho que é sensacional e deveria servir de manual para o jornalismo. Ele diz uma coisa que é sensacional: elogiar sem bajular e criticar sem ofender. É possível criticar um fato envolvendo uma pessoa sem ofensa, sem ofendê-la pessoalmente, sem desqualificá-la, né, sem injuriá-la, sem caluniá-la.
Como também é possível reconhecer um acerto com um elogio que não seja uma coisa bajulatória, porque também é muito ruim. Então, eu acho que esse equilíbrio me fez com que eu tivesse poucos problemas. Agora, existiram já algumas situações envolvendo, inclusive, o governador do estado e tal. Conta aí o fato. Já foi censurado, não? Olha, censura não. Mas... É natural que você tenha sugestões. Olha, a empresa, a casa tem essa relação aqui. Medir. Por exemplo, eu escrevi durante muito tempo no jornal Correio da Paraíba. Nunca me senti censurado. E aí estou falando de coração mesmo. Nunca me senti censurado. Houve recomendações, isso é natural. A minha empresa, eu tenho uma empresa de comunicação, né? Que tem uma linha, tem recomendações, mas a censura é uma coisa muito mais dura, muito mais rigorosa e desrespeitosa com o jornalista. Uma coisa é você colocar na mesa, ó, nós temos essa posição, pensamos assim. Existem essas relações aqui de ordem comercial e tal, e veja o que é possível fazer diante dessas limitações. Então, isso já teve. Agora, a censura, isso não pode, não aceito, você vai ser demitido, nunca teve isso para mim. Mas já teve assim, reações, e é normal que algumas pessoas... Criticar é muito fácil, ser criticado é duro. Quando você é criticado, você sente, rapaz, eu critico todos os dias. Entendeu? Mas já teve algumas reações de uma posição que eu escrevi no jornal Correio da Paraíba, inclusive, que na época, o governador da época mandou assim a época era SMS ainda. Quem era, então? Vamos fazer os cálculos. Quem era o governador? Vamos fazer os cálculos. Faço os cálculos. Eu estava no Correio da Paraíba. Um SMS, assim, de umas 2 laudas, mas de forma respeitosa, só que contestando. É normal. Não me senti ofendido nem agredido, não. Zé Maranhão? Não. Foi depois ou antes? Foi depois. Então já sei quem foi. Mas não foi nada assim, fora do limite natural de quem está contestando. Foi uma contestação normal, eu encarei e tal. Para os padrões da época foi até uma coisa muito suave. Mas vez por outra tem, mais coisas assim, de manifestação de quem não gostou daquela abordagem. Mas... no meu caso, sempre feitas assim com certa moderação e com respeito. Sim. Como eu tenho assim uma posição, eu tenho uma dificuldade, confesso aqui, de subordinação. Eu tenho uma dificuldade de subordinação, né? Isso é uma coisa que eu preciso até trabalhar. Não foi pro divã ainda não. Então, qualquer coisa que pareça com uma admoestação ou com uma represália, uma reprimenda, me incomoda muito, mas eu tento me conter. Mas acho que na experiência desse período todo não teve nada assim que seja digno de um registro, de revolta, coisas normais do dia a dia. Esse teu estilo ponderado, realmente quem te acompanha, e eu acompanho, eu leio bastante o Mais PB, vê que você tem esse limite, claro. Você nunca foi desrespeitoso com nenhuma das suas crônicas, o que você escreve lá no seu portal. E esse estilo, ele é um estilo que lhe acompanha desde Marisópolis, desde quando você era mais jovem, quando você começou nesse mundo, ou você foi adquirindo com o tempo? E também eu queria saber quais eram suas referências de jornalismo. Will, acho que isso tem muito do traço da personalidade, né? Eu, assim, no rádio jornalismo que a gente faz hoje em dia, aqui em João Pessoa, há muito uma cobrança pela polêmica, né? Pelo debate. Eu apresentei programas de debate no rádio, muito acalorados e tal. Mas nunca foi assim o que me realizou profissionalmente. Aquela obrigação de começar um programa e hoje tem que ter uma briga. Isso me fazia mal, inclusive vendo embates de colegas. Eu passava assim mal, porque via coisas que ultrapassavam os limites, porque no calor do debate, né, termina-se avoando pedra, como se diz lá em Marisópolis, né? Mas nunca foi assim a minha praia. Eu tenho, por natureza, uma postura mais equilibrada, mais ponderada, né, de sempre procurar um caminho do meio. Eu acho que nem tudo é preto e branco. Eu não consigo ver a vida assim. Eu acho que a gente tem empobrecido muito os conceitos, classificando a vida por estigmas, definindo pessoas, comportamentos com carimbos. Nós somos muito complexos, nós somos uma infinidade de coisas para caber numa definiçãozinha de esquerda e de direita. Eu acho isso muito pobre, muito pequeno. Mas acho que isso me acompanha mesmo, Will, desde a minha formação.
de muito cedo. No rádio, por exemplo, quem me inspirou muito no começo do rádio, como profissional de comunicação, foi Rui Dantas, porque eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, e Rui Dantas já fazia muito sucesso no rádio de Souza. Eu sou de Marisópolis, como você disse, da República de Marisópolis, para incomodar os souzenses, da região metropolitana de Marisópolis, que tem algumas outras cidades próximas, Souza, Cajazeiras e outras menores. E o Radar Líder lá em Souza tinha essa pegada assim de jornalismo, sabe? Sim. Muito mais do que a polêmica. O Rádio Cajazeiras sempre foi mais visceral, mais do embate. O Rádio de Souza era, na época, mais comedido. Eu acho que essa foi a influência, mas eu acho que é uma coisa de formação pessoal. O que a gente transparece, a gente leva para a nossa profissão. É inevitável você ser uma pessoa na vida pessoal e ser outra no jornalismo. Eu sempre fui muito instigado a ter uma posição diferente. Não, vamos ter que ter polêmica, tem que ter guerra. E nos programas, geralmente, eu ficava exatamente naquela posição de âncora, não porque era mais confortável, mas porque é a que mais parecia comigo, de ouvir os lados e dizer... Mediava, né? O debate. Tem isso aqui, o que você está dizendo aqui, tem isso aqui que é bom e tem isso aqui que é ruim. Agora, entre o bom e o ruim, eu tenho essa posição. Mas eu faço questão de mostrar, de ter uma posição assim mais holística, mais ampla do que a filigrana. Tu veio de Marisópolis para cá com quantos anos? 18 anos para fazer o curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Marisópolis é uma cidade muito pequena, né? Hoje deve ter 7 mil habitantes, mas na minha época tinha muito menos do que isso. E eu já gostava, já era assim, picado pela música do rádio desde sempre, né? Porque eu acho que eu fui jornalista antes mesmo de ser. Sou filho de um profissional de comunicação, radialista, jornalista, que tinha atuação no Rio Grande do Norte, depois terminou indo para Souza, José Maria Madri. E acho que a gente herda, né? Uma tendência, um dom e tal. Mas eu não convivi com ele. Tem essa coisa, tem esse paradoxo, sabe? Sim. Eu era filho de um jornalista com quem eu não convivia, porque minha mãe e meu pai se separaram muito cedo. Eu era menino, não entendia nada da vida ainda e tal. E não convivi com ele, foi conhecê-lo pessoalmente, talvez só com 8 anos de idade. E foi um choque, porque eu estava conhecendo alguém que eu não tinha nenhuma mínima convivência. Mas sabia que era filho de um profissional de comunicação. E quando ele morreu, eu já tinha entre 10 e 11 anos de idade, a morte dele me influenciou profundamente, me impactou muito. Porque quando ele morreu, eu fui descobrir quem era ele. Minha mãe viajou e quando voltou da cidade onde ele tinha morrido, Mossoró, no Rio Grande do Norte, trouxe acervo de fitas, cassetes, na época, de homenagens nos jornais, e eu parei assim, poxa, esse cara era meu pai. E eu passei a ter muito orgulho e, ao mesmo tempo, um período de uma intensa tristeza, porque eu disse, eu não tenho mais a oportunidade de conviver com essa pessoa, né? E aquilo me marcou muito. E, interessantemente, o homem... E aí você tinha mais ou menos quanto? 10, 11 anos de idade. 10, 11, depois chegando a 12 anos de idade. E o homem que mais me influenciou estava morto. Agora, eu vi uns vídeos do seu filho lá no estúdio. Né, Qual deles? Tem que ter essa pergunta, né? Qual deles? Ai, agora é difícil. Mas diga, conta a história que eu vou chegar. Não, eu vi na rede social. De vez em quando você posta alguma coisa dele lá com o microfone. Acho que a última vez que eu postei foi Benjamin, o menor. O Benjamin. Ai, me colocou numa saia justa. Qual deles? Agora não, de qual deles? Porque eu tenho 4, né? Tem que perguntar qual deles. Mas o menor. Já veio aí uma influência sua nele, não? Ou é só uma brincadeira? Olha, é muito pequenininho, com 6 anos de idade, né? Mas ele admira, ele gosta, ele escuta. Eu tenho um programa chamado Hora H, né? E ele faz, como ele escuta com a mãe, influenciado pela mãe, que é jornalista também. Que também é jornalista, fica influenciando o menino, essas coisas, colocando ele pra me ouvir. E ele brinca de que tem um programa chamado Hora B. Então ele brinca com isso, né? Ai, que massa. Ele tem orgulho. E, bom, por acaso, uma vez ou outra, eu levo ele no estúdio de passagem. E ele fez aquele vídeo, mas brincando e tal. Sim. E assim, eu não consigo ver ainda nenhum que tenha nenhuma inclinação para o jornalismo. Benjamin é filho de 2 jornalistas. Talvez seja um deles que possa seguir essa trilha, mas não. Acho que quando eu falo sobre isso com os maiores, 12 anos para frente,
eles até se retraem, né? Como, não, tal. Ninguém quer ficar disputando espaço, não quer comparação, né? Entendi. Mas acho que se tiver algum com essa influência, pode ser Benjamin, que ainda está que é inocente ainda. Descobrindo ainda. Não deu para descobrir como é a profissão ainda, e pode se iludir. Pode se iludir. Heron, você é jornalista, empresário, também já há algum tempo. Eu queria saber como você decidiu que era o momento de abrir seu próprio negócio. E como é que foi aí, nesse momento, nessa decisão, essa transição de jornalista, CLT, para um empresário? É uma transição, assim, que envolve as dores do parto, né? Eu estava começando praticamente ainda no Correio da Paraíba, que eu entrei lá em 2007, assim que saí da Universidade Federal, e entre 2009 e 2010 começou a surgir em mim essa inquietação. Por quê? Primeira coisa, eu olhava para muitos talentosos profissionais do jornalismo impresso e via muita gente sem espaço e sumindo. E eu pensava, esse sou eu amanhã, né? Se eu não construir alguma coisa, pode ser, cada um tem sua história, mas pode ser que seja eu também nesse futuro aí. E ao mesmo tempo eu via como o jornalismo na plataforma digital era uma tendência inevitável, muito forte. Que eu me informava muito no computador. Sim. Então na produção de rádio, sendo repórter de rádio, eu via que a produção inteira do programa passava pela internet, pelos sites, pelos portais. Então, desde quando eu cheguei aqui em 2002, eu via e percebia o crescimento do jornalismo digital. Então, juntou as duas coisas. A necessidade de ter um plano B, digamos assim, ter uma outra asa, no asa delta, ou um paraquedas, e uma tendência de mercado. E que me conferisse também certa autonomia quando necessário fosse. O grande desafio, foi como conciliar isso com os espaços que eu já tinha. Então, no começo, o Mais PB surgiu assim quase de improviso, de um impulso, e que não tinha nem como surgir porque eu não tinha a mínima condição financeira para ter um portal de notícias. Foi com a cara e a coragem. Para você ter uma ideia, quando o nome Mais PB não é meu, o nome Mais PB é do meu amigo jornalista Josval Pereira. Querido. Ele que deu esse nome. Eu pensando, Josval, preciso de um nome para colocar, quero abrir um site e tal, e pensamos, chegou em Mais PB, ideia dele. Mas não foi só isso, porque quando surgiu o Mais PB, lá vai eu procurar nos domínios BR que registrar o domínio maispb.com.br, né? E já tinha. E era um provedor de internet de Mangabeira. Rapaz, Mais PB, provedor de internet, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Por sorte, não funcionava mais, estava lá registrado, mas ninguém usava. Consegui fazer contato com os donos, cobraram um valor na época que eu não tinha a mínima condição de pagar. E tentei negociar o máximo, eles ainda foram lá no Correio da Paraíba onde eu trabalhava, e eu cheguei com esse pepino para Josval Pereira. Josval, tá aqui o nome que você deu, mas olha aqui, os caras estão cobrando tanto. E Josval Pereira, num gesto de extrema generosidade, disse: eu pago. E eu, assim, você vai pagar? Eu pago. Perguntou os camaradas: vocês dividem em duas? Dividiram. Josval Pereira pagou o domínio do Mais PB, o que é hoje o Mais PB, que tem 12 anos. Bom, já tinha um domínio. Sim, mas e o layout? É mais caro 3 vezes do que o domínio. E aí, o que é que eu faço? Eu era um repórter começando, ganhando piso salarial. Sim. Repórter de rádio e tal. Tinha pai de família já, casado e com uma filha. Então, não sobrava nada, dava pra ter uma ideia, né? Ponta era alta. Aí, o layout foi uma doação de Rui Dantas. 2 colegas de trabalho à época, que eu era repórter deles no Correio Debate, na rádio. Na rádio. Ok. Tá registrado, vai fazer o layout. E para funcionar tem que ter sede. Então, para você abrir uma empresa tem que ter uma sede. Eu disse: tem que ter isso também? Tem. Ou seja, sem a mínima orientação, sem a mínima noção do que era uma empresa. Só tinha o desejo de fazer, de produzir aquele conteúdo, mas não sabia a questão burocrática por trás, né? Bom, e daí em diante foi aluguel de uma pequena sala, num edifício no centro de João Pessoa,
E os móveis também não tinha, porque tinha que ter computador, tinha que ter... Uma mesa, tinha que ter cadeira. qualquer coisa. Tudo também, na época, generosamente emprestado, dado praticamente por Rui Dantas. Então foram muitas mãos ajudando, né? E quando eu vejo essas coisas, eu só me resta acreditar que Deus usa pessoas para abençoar outras e que ninguém faz absolutamente nada sozinho. O Mais PB, que tem hoje 12 anos e que emprega quase 15 pessoas, é resultado exatamente da semeadura de outras pessoas, que eu faço questão de citar. Não tenho o mínimo constrangimento de dizer que começou exatamente desse jeito. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho dessa história. E de ter no Mais PB, o primeiro funcionário do Mais PB até hoje, há 12 anos, está lá. Roberto Tagino. Roberto Tagino é repórter do Mais PB. À época era meu colega na Rádio Correio, fazia um programa às 5 da manhã, ao lado de Anderson Soares. E foi quem eu chamei para me ajudar no começo de repórter, porque não tinha ninguém, não tinha dinheiro, não tinha salário, não tinha nada. E eles meteram a cara e foram ajudar. Roberto Tagino, por exemplo, pintou a parede do Mais PB. Quando a gente foi calhar a parede, ele estava lá pintando a parede do Mais PB. E está lá até hoje, também, não só pelo talento, mas pela simbologia. E nesses altos e baixos da empresa, quem é empresário sabe o que é isso, que é voar, pular todo dia de paraquedas sem paraquedas. Chegou uma época que o Mais PB chegou num volume morto e numa crise tão grande que Roberto Tagino, que é muito comedido, guarda o salário dele, emprestou dinheiro para eu pagar ele mesmo. Foi não. Foi. Ele me emprestou dinheiro para pagar a folha. Não, ele emprestou dinheiro para pagar a folha do mês, incluindo ele, né? Então ele emprestou dinheiro para eu pagar ele. Tem dessas coisas, mas assim, é uma aventura gostosa e tal. Mas que deixa também uma lição, assim, para mim. Porque eu tenho, apesar de gostar tanto do equilíbrio, eu tenho um desequilíbrio. Porque é a forma que eu me sinto. Eu sou 90% jornalista e 10% empresário. Eu preciso equilibrar essa balança, Sim, porque senão a coisa não anda. Né? Mas mesmo assim, com esses 10% de empreendedor e de empresário, graças a Deus a coisa tem acontecido muito mais do que eu planejava, pensava, sonhava. Mesmo com essas suas demandas assim de empresário, seus trabalhos aí que você já ocupa muito seu tempo, tem vontade de voltar para a TV, não? Vocês não estão tomando não, eu estou só enrolando. Eu tô tomando. Tá? O Pato, coitado. A gente tem que acompanhar o convidado. Ah, tá. Tem que acompanhar o convidado. A gente acompanha. Você que dita as regras aqui. Tudo pode, mas você que dá o tom da orquestra. Muito bom, por sinal. Viu? Pato, confirma. Ela tá ou não tá enrolando? Tá enrolando. Tá. Não, é a voz de Pato. Tá enrolando. Tem que dar um microfone pra esse Pato. Amigo, TV. Volta pra TV? Olha, aberta. Eu tenho vivido assim, um processo de contramão, sabe, Linda? Porque nesse nosso meio, que é muito disputado e que cada espaço, holofote, brilho, faísca de luz é muito disputado. Não, ninguém abre mão de espaço. Sim, não é verdade? Claro, ninguém com abre certeza. mão de espaço. E eu não estou criticando, não. Só que eu estou vivendo um momento completamente Outro inverso. momento. Totalmente inverso. E eu fui percebendo e pontuando outro dia que o que me move não é isso. Nem muito menos essa história da audiência, da briga pela audiência. Porque eu estava no Correio da Paraíba, apresentando o principal programa de rádio do estado, à época, o Correio Debate. Eu assinava diariamente uma coluna no jornal Correio da Paraíba de Política, que é um espaço disputado. Isso. E apresentava o Jornal da Correio, que hoje, por exemplo, Linda Carvalho apresentava ao lado de Alessandra Torres. Então, é tudo que um jornalista da minha área gostaria de fazer. Isso. Rádio, televisão, jornal, e tinha paralelamente um portal de notícias meu. Isso. Então, você tinha tudo ali, né? Mas, vírgula, eu tinha que cuidar mais da empresa que um dia eu decidi investir. Eu cheguei à conclusão que a empresa que eu decidi abrir não podia ser meu bico. Porque enquanto ela fosse meu bico, não dava. Não tinha chance de muito crescimento. E até crescia mesmo assim. Crescia e pontuava e tal. Eu precisava cuidar mais dela, né? Então eu comecei a iniciar um diálogo na época com o Correio para a possibilidade de saída ou de compatibilizar alguns espaços. E que não foi possível. De sair, de horário e tal. E eu entendi a empresa. Graças a Deus saímos
pelo menos pela porta da frente, conversando, dialogando, fui lá, comuniquei, contei minhas razões, minhas situações, minhas expectativas. E depois fui movido a ter mais espaço para cuidar do portal Mais PB, mais liberdade e também quebrar pedra para fortalecer o meu nome. Isso aí também foi uma decisão estratégica da minha parte, o meu nome. Porque na época, assim, correio, sistema, jornal, tudo assim era muito... O sucesso que tem, a audiência que tem, é o prestígio do correio. Sim. Então tem muito isso. E é da construção de décadas da casa, não tem problema nenhum. Mas eu começava a ter uma vontade de ter um espaço que fosse até menor, que fosse menos visado, que fosse uma vitrine até melhor, mas que eu soubesse que ali é Heron Cid. Quem vai ouvir, poucos ou muitos, vão procurar Heron Cid para fazer do meu jeito e do formato que eu gostaria de fazer. E esse espaço, essa fórmula apareceu depois, pouco tempo depois, no Sistema Arapuã de Comunicação, no convite de João Gregório. Sim. Quando ele diz, venha, você tem a oportunidade de fazer aqui programa de rádio e televisão. O que é que você quer fazer? O João foi muito aberto comigo, né? Ele tinha decidido levar mesmo e tal. Eu disse, eu só quero um programa de rádio de 1 hora. Vinha fazer meio-dia aqui, que era o espaço mais disputado. Eu disse, não quero. De meio-dia eu já estou saindo. Então, se eu quisesse meio-dia, eu ficava onde estaria. Ok, o que é que você quer? Eu quero fim de tarde, 6 da noite. Que era, na verdade, um revival. Eu já tinha feito 6 da noite, o Balanço Geral tinha, na verdade, quase fundado o Balanço Geral ao lado de Rui Dantas, na época, que era um programa de fim de tarde às 6 da noite. O Correio não tinha esse horário, decidiu fazer esse horário numa das minhas quase migrações para outra empresa. Na época houve uma conversa com o Alexandre Gilberto de abrir esse espaço para garantir minha permanência e tal. E eu fui para esse projeto às 6 da noite, chamado 60 Minutos à época. Televisão, diário, não, quero um programa de entrevista semanal. Toda segunda-feira um programa de entrevista. Fui fazer um programa de entrevistas. Que tudo, na verdade, era 60 minutos com Heron Cid. Frente a frente com Heron Cid. Então era uma forma de... Olha, eu estou fazendo um movimento, né, de abrir mão de espaço da vitrine maior e mais disputada para consolidar também uma marca. Sim. Uma marca, que era minha, né? No outro espaço e tal. E deu tão certo que hoje é inspiração para outros, né? Ficou lá. E eu tenho um orgulho assim, Linda, porque o que eu criei na Rádio Arapuã, por exemplo, o Balanço Geral na época foi um nome meu, e o Rui aceitou e tal. Na Rádio Arapuã eu criei os 60 minutos e o formato dos 60 minutos. E até hoje tem lá, 60 minutos. Sim. Eu saí com Heron Cid, acabou. Agora é com Bruno Pereira e outros e tal. E o Frente a Frente da TV Arapuã também continuou. Então foram projetos que ficaram independentes da minha presença. E eu gosto disso, de uma coisa meio apostólica, de abrir, de seguir viagem e cumprir ciclos. Deixar um legado. Quando você pergunta, você tem vontade de fazer programa de televisão? Eu já faço. Noutra plataforma. Então, eu não tenho mais essa expectativa, essa vontade, porque eu ponderei e pensei muito antes de tomar essas decisões. Depois que eu estava na Arapuã fazendo programa de entrevistas, solo, meu, que eu levava quem queria, sem nenhuma censura, escolhendo quem queria, do meu jeito, uma vez por semana, na Arapuã eu ganhava bem para trabalhar pouco, confesso, ganhava muito bem para trabalhar muito pouco. E eu abri mão disso também. Pelo senso do ciclo. Eu sabia que ali tinha uma etapa a cumprir. Até chegar nesse processo que eu estou vivendo agora, que é de ter criado, indo dedicado ao Mais PB, saído da Arapuã, ter criado uma rede de rádios autônoma e híbrida a partir do portal Mais PB, em que a gente dialoga e faz um programa diariamente para 23 rádios da Paraíba. O fato de estar num sistema de comunicação, ele limita, ele é bom, mas também limita. Isso que eu estou fazendo hoje de forma autônoma, eu não conseguiria fazer. Porque tem a bandeira do sistema, tem não sei o quê, nem sempre as rádios do interior querem estar associadas a alguma bandeira específica. Elas querem. E eu percebi também que existia um vácuo de produção de conteúdo nas rádios do interior do estado. Então, se você chegasse com um programa bem conceituado, bem organizado, um conteúdo de qualidade para as rádios, e de 6 da noite, que não é um horário muito disputado, teria espaço. Então, eu, assim, Linda, eu passo em frente a Arapuã.
eu passo em frente ao Correio da Paraíba e tenho a exata noção que foram ciclos cumpridos. Eu não tenho saudade, apesar de respeitar, de gostar, de reconhecer, mas foi algo que eu já vivi. Passou. E que está muito bem, estou muito bem, obrigado, fazendo o que eu faço agora, desprendido e muito feliz. Eu vivo hoje, interessantemente, fora dos grandes sistemas de comunicação, a melhor fase da minha vida. De liberdade. Eu estou a tarde inteira no meu escritório, saio, abro uma porta, estou dentro do estúdio. O script está pronto, não tem quem diga se bota, se tira, quem é o entrevistado, quem não é. É a gente que escolhe. Tem gente capacitada para isso, a quem eu entrego e delego a missão. Não me preocupo, porque quem está comigo sabe qual é o estilo, qual é a linha do programa. Então, para o jornalista, liberdade não tem preço. Não tem preço. Isso é verdade. E eu faria tudo de novo. A gente estava falando dos programas de rádio e você lembrou muito bem da época do Correio Debate. Eu lembro, foi um dos grandes momentos assim do programa. Foi. Né? E em qual você fez parcerias com outras figuras bastante marcantes no radiojornalismo paraibano. Dessas parcerias, como eram os bastidores? Porque assim, muita coisa, acredito eu, que é um pouco combinado. Olha, vamos falar sobre essa caneca aqui, ó. Tu tem que dizer que a caneca é azul, tu tem que dizer que a caneca é laranja, tu tem que dizer... E eu fico aqui dando... Nos bastidores, aquela parte que as pessoas, os ouvintes não acompanhavam... falando dos fights, dos confrontos. De tudo. O que rolava nos bastidores? Que tipo de combinação? Até que ponto aquilo era natural e até que ponto era formatado, tinha um roteiro? Como é que funcionava isso nos bastidores? Nada. Até porque você teve grandes assim, parceiros de bancadas que assim, eram polêmicos, especialistas nessa coisa de na fazer... crise, na confusão. Como é que era nos bastidores? Olha, o Correio Debate foi um momento muito especial da minha trajetória. Mas não enrole não, vale. Vou responder. Foi muito especial. Eu já tinha alguns anos no Correio da Paraíba, já tinha feito rádio, tinha feito televisão, tinha sido repórter, estava apresentando um programa chamado Balanço Geral, enfim, 6 da noite. E surgiu o convite na época de Fabiano Gomes, que estava também ao lado de Rui Dantas. Tinha uma nova formatação do programa, em curso no Correio da Paraíba no começo de 2011. E alguém achou que eu tinha já tamanho para fazer aquilo ali, e foi um momento muito importante da minha trajetória. Dei a sugestão na época de Wellington Farias, porque tinha a possibilidade de ser o Wellington Farias ou Walter Galvão ou outros nomes. Eu disse, rapaz, o Wellington acho que combina, porque o Wellington, como ele é muito escrachado e é jornalista também, é repórter, tem conteúdo, ele vai ter uma linguagem muito próxima das pessoas, do povo. E tem uma linha assim mais de esquerda, mais briguento e tal. Então formou aquele trio, que na minha opinião foi muito memorável, vivi grandes alegrias, tanto que durante os 5 anos em que ficamos lá, de 2011 a 2015, o Correio Debate viveu os melhores momentos. Dessa época para cá, nunca mais perdeu o Ibope, só perdeu uma vez durante uma transição, por coincidência, não por meu mérito, mas depois que eu saí, perdeu uma vez, depois recuperou e tal. Mas nada daquilo foi combinado, né? Nada daquilo era combinado. Não dá para combinar. Primeiro que eu só chegava no minuto do segundo tempo no programa, tem esse defeito, vou admitir logo aqui. E é um programa muito visceral e imprevisível. Um programa que tinha uma figura com a personalidade de Fabiano Gomes, que é forte, temperamental e muito corrosivo, não dá para combinar nada. E você tem que sempre esperar uma confusão, uma briga. E do outro lado tinha um Wellington Farias, também combativo e tal. Então, é tanto que nunca teve cena ali que eu já fui pelo menos 2 vezes que eu me lembro, assim, pegar Fabiano Gomes, colocar dentro de um carro e ir até a casa de Wellington Farias fazer as pazes. Como é que foi E o Wellington isso? não queria voltar mais, se sentia ofendido, agredido, confusão. Tu lembra do Passava do limite. Não, sempre passava do limite, porque começava a discussão falando sobre o copo d'água. Então, sobre o copo d'água, você pode esculhambar o copo d'água, não pode? Mas quando o problema não é você, o problema não é o copo d'água, é você, porque você é isso, você é aquilo outro. Aí começava a troca de gentilezas pessoais. E aí ofendia, né? Porque sim, claro. Tem um limite, né? Não, e o cara tem mulher, tem filho, tem não sei o quê, mas papai, aquilo ali, não sei o quê e tal. Enfim, mas confusões próprias daquele ambiente de alta temperatura. E eu, com essa vocação
sacerdotal, tentava apaziguar aquilo, me sentia mal e tal, mas tentava apaziguar e geralmente conseguia. Eu acho que eu cumpri muito bem essa missão de pacificador do programa. Mas teve alguma parceria dessa que, sei lá, de repente você se arrependeu? Ou não só na questão de parceiros de trabalho, de bancada, mas fora ali também, com outros tipos de parceria. Teve algum fato que você, aquilo ali não valeu a pena, não foi legal? Assim, tem um momento que eu acho que eu assim, balancei. Que era quando eu já estava na Arapuã fazendo 60 Minutos, um programa que eu gostava muito de fazer ao lado de Anderson Soares, com produção de Alisson Bezerra, que hoje divide os microfones comigo no programa Hora H. Então eu estava com minha vida bem resolvida, organizada. Quando houve aquela sequência de mudanças na comunicação, a saída de Nilvan Ferreira, a saída de Fabiano Gomes para Arapuã, de Nilvan Ferreira para o Sistema Correio de Comunicação, então criou um vazio, um vácuo ali no meio-dia e precisava de ajuda, que alguém fosse para meio-dia e tal. E eu estava com minha vida muito bem, obrigado, às 6 da noite, fazendo o que gostava, estava expandindo a rede de rádios, pessoalmente indo falar com donos de rádios, aumentando a rede de rádios. Tanto que nessa época, João Gregório me deve isso, da minha época, João Gregório herdou o conceito de rede Arapuã de rádios. Porque a empresa sempre se tratava como Arapuã FM. Eu dizia, João, você tem uma rede de rádios. Que história de Arapuã FM? Nós falamos para a rede Arapuã. Então, nos 60 Minutos, eu sempre falava na rede Arapuã de rádio. E foi ficando. Hoje foi adaptado lá pelo marketing do Sistema Arapuã. E aí, depois de uma insistência muito grande, na época de Fabiano Gomes e de João Gregório, que era interessado, eu topei porque achava que precisava, naquele momento, fazer um gesto de solidariedade também. Sim. A um amigo que naquele momento precisava de apoio e tal. E fiz. Só que não durou muito tempo para perceber que a fórmula já não se repetia. Então, uma lição, as fórmulas não se repetem. É tanto que quando eu topei ir para o meio-dia, contrariado, mais por uma causa, né, da qual não me arrependo, faria tudo de novo. Acho que a vida, a gente tem que viver aquele momento, não dá para ficar voltando, corrigindo. E eu sugeri, inclusive, que o trio fosse reeditado com o Wellington Farias. E o Wellington saiu do Correio, que estava muito bem, e foi para o meio-dia no programa Rádio Verdade, depois Arapuã Verdade. Mas em pouco tempo a gente percebia que não tinha mais elan, não tinha mais liga, porque tinha dado certo naquele momento. É como você pegar hoje Faustão, que está saindo da Globo, e achar que ele vai fazer o mesmo sucesso na Band. Não vai. Cada momento é um momento, cada fórmula é uma fórmula. E aí a gente percebeu rapidamente que aquilo não encaixava. Tanto que o programa, que eu me lembro, em 2 anos, mudou de formato, de apresentadores, umas 6 vezes. Nossa. E também não vingou. 6 vezes. Das 6 mudanças, eu fui o único que permaneci. De quando fui até o final. E até quando pedi para sair. Então acho que esse podia ser um fato assim, de que foi uma coisa meio atrapalhada, atabalhoada. Sim. Mas não me arrependi, a minha motivação, Deus sabe qual foi, não preciso nem explicitar aqui. Eu queria naquele momento fazer um gesto de contribuição, de ajuda. Fiz até onde deu, infelizmente a coisa não aconteceu, houve uma sequência de desencontros e muitas mudanças, depois chegou a Adriana, aí o Wellington saiu com pouco tempo, depois chegou a Adriana Bezerra, depois Gutenberg Cardoso, enfim. E o programa ganhou um novo formato com a minha saída, quando Gutenberg Cardoso assumiu ao lado de Luiz Torres e de Cleilson Júnior, estão fazendo o programa lá e com relativo sucesso. Aaron, voltando um pouco ao Mais PB, né, que é o seu projeto que você dedica mais tempo. Me interrompa, viu, que eu falo muito. Não, Mas tá ótimo. Porque o trabalho é do nosso aqui editor, tudo pode. Voltando Pois um pouco ao corta, Mais né? PB, qual a perspectiva de ampliar, transformar em Mais Nordeste ou Mais BR? Nós estamos chegando aos 12 anos. Eu acho engraçado porque todas as vezes que ele quer pensar um pouco mais na resposta, aí ele vai, faz uma introdução, O arrodeio, né? faz um arrodeio, Não, mas- vai lá em mas sabe- Marisópolis, depois Não, volta não. para João Pessoa. Mas sabe o que é, Linda? Isso é a característica de um Muito bom, prolixo. mas é muito bom. Não, é uma característica de um prolixo. Eu ia começar o programa dizendo que não aconselho vocês convidarem jornalistas para o programa. Por quê? Primeiro, jornalista quase sempre é um excelente entrevistador, mas nem sempre é um bom
entrevistado. Primeiro ponto. Segundo, jornalista geralmente não é notícia, né? Nós somos, no garimpo, nós somos os garimpeiros. A luz é do ouro lá, que é garimpado. Mas, assim, nos 12 anos que nós estamos completando, já houve muitos processos de mudanças, né? Saímos só de um portal, aí fomos com um braço de televisão, que é um estúdio. Então, assim, nós fomos praticamente, talvez ainda somos o único site, o portal de notícias, que tem uma regularidade de ter um estúdio, de ter gravações no estúdio de entrevistas, de produzir o próprio conteúdo. Que é uma forma também de chamar, né, o entrevistado, ou o potencial cliente, ou o empresário para dentro da empresa. Por quê? Porque pouca gente tem a noção de como é a sistemática de um portal de notícia. Muita gente pode achar que o Mais PB é Heroncid de um computador. Isso. Que ele faz tudo. E tudo que sai lá, para o bem ou para o mal, foi ele. É tanto que a gente recebe ligação para tudo, né? Olha aqui, rapaz, filho da mãe, Heroncid, o que é que você fez? Meu amigo, eu não sei nem o que foi. É porque tem equipe, tem gente. Então, quando você faz com que o entrevistado compareça à empresa, faz com que ele tenha a noção de que ali tem uma estrutura, que tem gente, que tem custo, né, que tem equipe, que aquilo não se atualiza 7 dias por semana, 24 horas por dia, apenas com um passo de mágica, né? Bom, mas passou por essa fase de estúdio próprio, depois criamos dentro do próprio estúdio essa rede de rádios que a gente gera do mesmo estúdio, um programa de rádio diário, que é em multiplataformas, é para as rádios, mas também para as redes sociais. E os blogs também, criamos blogs dentro do portal, braços dentro do portal. Estamos no processo de mudança, de sair de onde estamos no centro de João Pessoa para ir para uma outra sede que dê mais condições de a gente fazer um projeto realmente feito para o Mais PB, mas não ajustado, um improviso e tal, um ajuste, para investir mais nessa linha de produção de conteúdo, um estúdio redação. Você já entra e é o lugar de gravar, de fazer programas, de fazer entrevistas, quem sabe até de locar algum espaço ou algum momento de gerar conteúdo, né? Mas eu começo a perceber que existe um espaço para além da Paraíba, né? Tudo é a história do ciclo, né? Tem hora que você diz, rapaz, aqui, como Linda Carvalho, eu tenho que provar mais o quê para quem, né? Já fiz o que tinha de fazer, já fiz debate de televisão, debate político, já fiz rádio, já fiz televisão, já fiz programa de entrevista, tenho um blog diário, então, enfim. Eu tenho uma necessidade, eu vou confessar publicamente aqui pela primeira vez, de conhecer outros mercados. Sim. Isso não significa dizer fazer sucesso, mas de ter experiências em outros mercados, de beber mais dessa fonte. Eu acho que Brasília, por exemplo, é uma grande faculdade. Para quem analisa política, assim, tem gente até que reclama, Heron, você está escrevendo muita coisa nacional, que é uma coisa muito da Paraíba, da gente tem uma visão muito provinciana. A gente escreve mais as coisas daqui, como se aqui fosse uma ilha. Como se os assuntos nacionais não interferissem diretamente na vida da gente, e como se as pessoas não estivessem dialogando todos os dias sobre o que Bolsonaro diz, o que não diz, o que não sei o que e tal. Então, eu tenho essa necessidade de viver um outro momento em outros mercados, pelo menos com um aprendizado. Se dessa experiência, se houver, se Deus permitir, porque tudo Deus tem um controle, se dessa oportunidade de estágio pessoal, de um ano, digamos assim, sabático, surgir a oportunidade de ampliações ou de novos projetos, está aqui quem tem coragem para recomeçar sempre. Ou seja, já está inscrito aí, já tem uma data, ele só não quer revelar. Mais Nordeste ou mais BR em breve. Eu acho legal que você é um cara que levanta a bandeira do rádio. Você ama fazer rádio. Pelo menos é o que você demonstra. Eu costumo dizer assim, Linda, eu fiz, né? Televisão, rádio, jornal, internet, blog e tal. Mas o que eu aceito elogio é no rádio. É no rádio, né? E o que eu acho legal é essa coisa que você faz. Eu espero elogio no rádio, porque eu faço com muita paixão, sabe? Sim. Foi o começo de tudo. A universidade é que me deu o privilégio de não me resumir ao rádio. Porque eu cheguei pelo rádio. A universidade, o curso de jornalismo me abriu as possibilidades. E a história de escrever todos os dias, que já foi no Correio da Paraíba, né, no jornal, também no portal, me fez ser hoje um apaixonado pela escrita. Se hoje eu sair do rádio, das redes sociais, da televisão, e puder escrever todos os dias, eu já estarei plenamente realizado. Mas hoje a gente na internet. Hoje a gente vê o surgimento de outros formatos.
como o podcast, por exemplo, né? Que é muito inspirado nessa questão do rádio também. Uhum. Rádio e TV, né? Isso, essa mistura toda. Como é que você lida, né, com o surgimento, observando essas novas plataformas, esses novos tipos de conteúdo, e você fazendo também na sua linha, né? Porque eu sei que você tem lá no seu projeto, no Hora H, você tem uma coisa muito legal que é levar o rádio meio que itinerante. Um dia você vai para o município tal, faz um programa lá ao vivo, depois você vai para outro, isso é muito bom, isso é você manter esse formato do rádio e de uma forma tão estratégia, mas ao mesmo tempo tão dinâmica. Tem essa inspiração dessa coisa do digital, da internet, dessas novas plataformas, desses novos conteúdos, que você modela pro rádio, que é a sua grande paixão, para você poder trazer esse conteúdo diversificado, dinâmico, que você faz muito bem? Essa história de fazer um programa autônomo, de liderar uma rede de rádios sem nenhuma amarra, dá essa oportunidade, essa liberdade, inclusive geográfica. Sim. Por exemplo, são 20 e poucas rádios transmitindo o programa. Então, a gente fez um calendário de ir à maioria delas e vai tentar ir a todas. Não é fácil, porque isso cobra preços, inclusive de audiência. Porque, por exemplo, você está fazendo um programa de Cajazeiras. Para o público de Cajazeiras, ok, lindo, maravilhoso. O cara está se sentindo prestigiado. Para o de João Pessoa, nem tanto. Então, é esse equilíbrio que a gente tenta fazer. A ida para as rádios é um projeto jornalístico. Alguém pode pensar assim, né, os que são mais maliciosos, que gostam de captar financeiramente, rapaz, Heron tá indo ali, programa para vender alguma coisa e tal. A prefeitura comprou o espaço. Nada disso. E eu não preciso dizer, porque quem trabalha comigo conhece. A gente paga para ir. É um investimento. Eu não acho que é um dinheiro gasto, é um investimento que a gente faz no projeto jornalístico. Porque quando eu vou, por exemplo, para Soledade, Linda, eu descubro que em Soledade tem um beco famoso e que ninguém quer passar por esse beco. Que beco é esse? É o beco do cemitério de lá. Quer dizer, é uma coisa muito local. Sim. Cuidado para não passar no beco de sei de quê, alguém diz, né? Alguém está fazendo alguma coisa arriscada, alguém diz a gíria. Cuidado para não passar no beco de Pedro não sei de quê. Eu não sabia, alguém me disse isso e fui descobrindo. Depois eu entendi, a rádio ficava no beco do cemitério, que é o caminho para o sepultamento e tal. Enfim, essas coisinhas de conhecer pessoas, de conhecer histórias de empreendedores, de gente que pegou um comércio do nada e fez uma grande... Por exemplo, tive o prazer de conhecer em Catolé do Rocha o dono do supermercado do Dia, que tem uma rede de supermercados lá na região, distribuidor e tal, um cara extremamente simples e tal. Então essa possibilidade desse contato me faz muito bem, de sair do pedestal da capital, onde está o jornalismo, que todo mundo está agarrado, ninguém quer sair desse travesseiro confortável, e de sentir de perto as pessoas e ao mesmo tempo de prestigiar as rádios que generosamente estão nos transmitindo. É uma forma de dizer assim, muito obrigado, nós estamos aqui para dizer que essa rádio é importante e vamos gerar o programa hoje daqui. Como também essa mobilidade de ter várias rádios no estado faz com que a gente, por exemplo, faça um programa em Coremas. O presidente da República foi a Coremas inaugurar um parque de energia solar, um dos maiores do Brasil. E a gente fez o programa lá porque tem uma rádio afiliada lá. Então isso vai nos dando mobilidade. Ao mesmo tempo eu escrevo sobre as coisas no blog, sobre o que eu vi, sobre situações inusitadas, sobre tipos, sobre desafios daquelas regiões, sobre problemas daquelas regiões, de dar voz àquelas pessoas. Eu acho que isso é jornalismo. A gente não pode se contentar nós estamos vivendo uma fase do jornalismo muito oficioso, que é o jornalismo do release, que já vem pronto. Óbvio, né? Ou da declaração. Então a gente sempre tem notícias de declaração, do que fulano disse, mas não tem aprofundamento. E essa itinerância, como você colocou, ajuda muito a ir para perto das pessoas. E hoje é muito mais fácil, porque a gente tem um equipamento que basta ter um 4G, que dá para você fazer uma transmissão com qualidade, com microfone sem fio, com luz, com tudo. Então aí chega na sua parte. A tecnologia nos ajuda a ter essa interação com esse rádio, que é o rádio mais antigo, mas um rádio cada vez mais novo, um rádio que conversa, um rádio que Zezinho, que é mecânico em Uiraúna, todo dia manda uma mensagem pelo YouTube.
Ele está ouvindo na rádio, mas ele já sabe que para falar comigo, ele no YouTube, se ele mandar uma mensagem, eu vou falar. Então isso é muito gostoso. Isso é legal. É muito bom saber que tem um desembargador ouvindo o programa em João Pessoa, mas tem um agricultor de um sítio no pé da serra, de Conceição, no Vale do Piancó, também ouvindo. E para mim não tem diferença, são ouvintes. Sim. São ouvintes. Heron, sobre a conjuntura política da Paraíba e do Brasil, quais são as análises que você faz já, a partir de agora, para o ano que vem, né, nas disputas, tanto a nível federal, nacional e no estado da Paraíba? Olha, se não houver mudanças, eu vislumbro aqui na Paraíba uma disputa entre o governador João Azevedo e o senador Veneziano Vital do Rego. Apesar do senador Veneziano Vital do Rego não ser um candidato declarado e de dizer via emissários e porta-vozes que não tem essa intenção. Mas eu acho que ele é a preço de hoje, é um homem condenado a ser candidato, ainda que ele não queira. Porque as forças vão se conformando e vai sobrando. Não cabe todo mundo. Você acha que João vai fazer uma aliança com o Romero? Acho que João está muito bem encaminhado numa aliança com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que deve pleitear o Senado da República, né, com o PP. E, como grande interessado nesta arrumação, existe o próprio Aguinaldo para atrair uma força como, por exemplo, a de Romero Rodrigues, que é hoje o candidato mais forte da oposição. Só que tem dois fatores. Romero, apesar de ser o candidato com maior densidade, de representar Campina Grande e de ter saído muito bem de Campina Grande, corre o risco de passar em perdendo, porque quem entra para ganhar é para perder, 6 anos sem mandato. Isso para um político, e um político que vem numa sequência de mandatos é terrível, é quase um suicídio, é quase o fim. Imagine um político passar 6 anos sem ter um mandato para chamar de seu. É esquecido por muitos, é abandonado por outros. Então o Romero até quer, mas quando ele vai vendo o cenário, é muito risco para ele. A candidatura dele é boa para todo mundo, mas é muito arriscada para ele. É boa porque resolve a vida do PSDB, resolve a vida de Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, mas deixa ele numa situação de extrema fragilidade. E se tem a possibilidade dele compor com o João, sendo vice, no melhor espaço da chapa, porque ser vice de João, em caso de João reeleito, significa ser governador depois de 3 anos e alguns meses. Sim. Então o cara é governador e candidato à reeleição. Verdade. Então é a perspectiva de poder mais curta e menos arriscada para ele. E tudo tem se encaminhado para isso. Detalhe, isso começou... A primeira vez que esse assunto veio à tona foi numa entrevista do deputado Manuel Lugério, por coincidência a mim. Manuel Lugério foi para uma solenidade dizer que tinha muita tendência de votar em João Azevedo. E eu liguei para ele, para o programa Hora H, para saber por quê. E no meio da entrevista ele disse: Heron, eu tenho essa tendência, até porque eu defendo que a Paraíba tem uma grande aliança, que envolva João, que envolva o PP, que envolva... Quando ele disse isso, eu disse, não tem nada, a entrevista aqui não é Manuel Lugério querendo votar, ou acenando para votar em João. A entrevista ele defendendo um deputado aliado de Romero, do partido de Romero, defendendo uma chapa entre o candidato da oposição e o governador e candidato da reeleição. Então nós transformamos isso em matéria, porque era um fato, e gerou muito estremecimento, muita reclamação, não sei o que e tal, mas era um fato. E eu comecei a analisar aquele fato como uma possibilidade concreta e real. E de lá para cá a coisa vem acontecendo e hoje é quase o normal, o natural que isso venha acontecer. Então isso já é um debate, por exemplo, dentro do grupo Cunha Lima. O que fazer se Romero for para João? A gente vai com Romero ou estimula a candidatura de Veneziano Vital do Rego? Você vê como a política é muito, muito rápida e tal. Então acho que Veneziano tende a ser candidato. Muita gente não acredita, mas há uma tendência dele ser. Até porque se houver o acordo com Romero, onde é que vai caber Veneziano e o grupo dele? E tem a questão de Campina Grande. Então, não dá para mexer nesse quadrado sem sobrar peças. Alguém vai sobrar na história. Então, ele pode ser por uma questão de afirmação política. Tem um MDB, um partido forte, que tem fundo eleitoral, tem espaço de rádio e televisão e tal. Tem o nome dele. E tem um pedaço da esquerda órfão aí com a inviabilidade eleitoral do ex-governador Ricardo Coutinho, que hoje está inelegível por força de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por reprovação de conta no Tribunal de Contas do Estado, que ainda vai para apreciação na Assembleia, e por todas as questões que todos nós sabemos que envolvem o ex-governador Ricardo Coutinho. Então, tem esse setor pedindo a Deus, rogando de manhã e tarde noite por uma candidatura, né? E imagine se sobrar
para-veneziano, um apelo muito sedutor de Lula, dizendo que ele poderia ser o candidato do PT na Paraíba, aí fica muito difícil dizer não, né? Contra dizer um não a quem tem muita perspectiva de ganhar a eleição. Pelo menos por hoje, Lula. Então acho que caminha para isso. Pode ser que nada disso aconteça. Jornalista é péssimo em previsão. A gente analisa agora. A prever eu nunca me arrisco, mas é uma tendência. E essa chapa de veneziana aí, quem é que concorre aí para compor? Aí sobras, né? Aí sobras. Quais são? Não, Quais são? Hoje Você vai com nomes. hoje está disputando Aguinaldo com Efraim Filho. Isso. Se João fechar com Aguinaldo, das duas, o Efraim declina da candidatura, o que parece que não é o projeto dele de desistir, ou vai para uma outra chapa. Qual seria a outra chapa? Romero. Mas se Romero também não estiver lá, com a bandeirinha lá, e estiver também com o João, sobra fazer uma composição com o veneziano. Efraim tem andado muito o estado, tem conseguido muitos apoios de prefeitos e pode ser uma solução aí. Mas tudo é, nesse momento, especulação, conjectura, isso a gente fazendo cenários e tal. Tá longe. Mas vejo que há hoje um sentimento da base de Romero, dos amigos de Romero, dos aliados de Romero, e estimulando, incentivando que ele faça esse movimento na direção de João. Por uma razão simples. Nem Romero nunca deu uma declaração gravíssima contra João, que feche uma porta definitivamente, nem muito menos João nunca deu declarações contra Romero que sejam incuráveis. E eles têm perfis parecidos. Então tem perfis parecidos. Para João seria um ótimo vice, porque é um vice muito bem aceito em Campina Grande. Para Romero seria um projeto de muita perspectiva de poder. Agora, não sei se João tiver muito bem lá na frente, se vai ceder a vice. Também tem isso. Porque não vão faltar aliados dizendo, mas o vice vai assumir no seu lugar e vai comandar o processo. Sua eleição, se não estiver bem com o Romero ou com outro, e aí? E nosso time, onde é que fica? Então, tem muita coisa no jogo, né? Muita coisa aponta com isso. Ano passado... Esse tempo todo foi para falar só da Paraíba. E no âmbito nacional? Você acredita que Você ainda tem paciência de ouvir, Lina? uma terceira via... Eu acho que não é, no caso, Will, não é a terceira via, não. O Brasil precisa de uma primeira via. Porque eu não consigo ver futuro nas duas. Com muita sinceridade. Você e um monte de gente. Existe esse sentimento, que Linda acabou de dizer, de uma parte considerável do brasileiro, que não vê, assim, muita perspectiva no governo de Jair Bolsonaro, que eu acho que cumpriu uma missão no Brasil mais de quimioterapia. O Brasil estava vivendo um processo cancerígeno e muita gente apostou na quimioterapia. É assim, o paciente vai sofrer, vai doer, o cabelo vai cair, mas é o remédio que tem. Bolsonaro foi uma espécie de um remédio para uma parte considerável da população que não queria mais o PT governando o país. Na minha opinião, com muitas razões para isso. Bom, mas o governo de Bolsonaro foi exatamente a extensão dessa guerra ideológica que não acaba nunca, não tem fim, uma polarização que não tem fim, que não acaba, que não é de manhã, é tarde e noite e tal. É pouco governo e muita conversa. E Lula governou o Brasil, teve seus méritos, não estou dizendo que Bolsonaro também tem os méritos dele, não tem. Apesar de que ele mesmo não gasta tempo para fortalecer isso, ele gasta muito mais tempo com polêmica, se alimenta disso. Lula e a era PT governaram o país... O Brasil deu 4 mandatos ao PT. Isso não é pouca coisa. Numa democracia, o mesmo grupo político ter 4 mandatos, mesmo com um no final tendo sido empichado, então o brasileiro foi extremamente generoso com o PT. Só que o PT se perdeu em muitos momentos, né? Deu no que deu. Então, se você tem um projeto que é muito criticado e outro que terminou legando ao Brasil, pelo menos no final, um desastre político e administrativo, por que você só tem isso para olhar? Eu acho que o Brasil precisa de uma primeira via, de olhar outras opções. E de, no final, se essas outras opções não prestar para nada, não servir para nada, de se avaliar também entre os dois. O mal menor, digamos assim. Mas eu acho que o Brasil é muito grande. Existem muitas outras possibilidades para ficar só nessa polarização. Uma polarização já cansativa, que não tem correspondido nem respondido os graves e grandes desafios do Brasil. Eu acho que Lula e Bolsonaro chegaram num teto. Quando você vê Lula, tantos por cento, Bolsonaro, tantos por cento, acho que chegaram num teto. A tendência é que, na medida que o brasileiro, que não está nem aí para a eleição, ele está querendo saber se ela acorda às 5 da manhã, ele consegue ir para o trabalho, e se tem um trabalho. Ele está querendo saber de pagar a feira, ele está querendo saber como é que ele paga o colégio dos meninos.
Ele não está querendo saber dessa coisa agora, não. Então o brasileiro não está refletindo sobre isso, não. E muito do que Lula tem não é o voto de Lula, é um repúdio a Bolsonaro, que é muito instintivo. É para derrotar Bolsonaro, quem é o mais fácil de derrotar é recall, Lula. Significa dizer que esse pedaço do eleitorado de Lula, que hoje aponta o nome de Lula, ficará com ele até o final. Quando houver um debate mais reflexivo, mais aprofundado, quando se confrontar os dois lados da história e que tiver alguma outra alternativa, é possível que um candidato com outra postura, com outro estilo e mais moderado chame a atenção e que parte desses eleitores de Bolsonaro e de Lula migrem para essa opção mais moderada. O problema é que nós não temos o nosso Joe Biden, né? A gente tem muito radicalismo, mas falta o nosso Biden. Vamos esperar que apareça. Eu vi uns no ano passado de uma eleição sua, de uma candidatura sua. Tem isso também? Heron Cid, candidato à prefeitura de Marisópolis. Sempre tem essa especulação, porque eu participo da eleição de minha cidade. Apesar de não usar isso nos meios de comunicação que ocupo. Mas à vontade, tem? Você não vai me ver, usando um microfone ou um texto para detonar adversários políticos. Eu acho que já tem muita gente lá mesmo para falar mal da cidade. Não sou eu que vou aqui de cima falar mal da minha cidade. Separo as coisas. Mas eu sou um ser político porque eu cresci em Marisópolis dentro da política. Eu estou no jornalismo político influenciado desde sempre pela atividade política da minha mãe, que era militante política, foi vereadora, foi presidente da Câmara. Então, isso para mim é muito... tá nos poros, né? E eu não me sinto assim, Linda, com aquela sensação de algumas pessoas que têm assim, de alguém que subiu na vida ou que conseguiu um espaço na vida e que olha para a sociedade como um passado, um ponto lá equidistante. Eu não sou assim. Eu acho que tenho responsabilidades com a minha cidade, acho que de alguma forma posso contribuir, ajudar, mas acho que essa minha participação é no debate, é participando, votando, é tendo lado, é apontando caminhos, é articulando quando possível, mas especialmente levantando debates e ideias sobre a cidade. Eu me preocupo muito em levar para a cidade um debate que seja muito mais do que fulano, beltrano, ganha fulano, derruba fulano, derrota cicrano, de trazer, sobretudo, questões de desenvolvimento econômico. É uma cidade pequena, pobre, que precisa de emprego. Acho que a gente tem que se preocupar com isso. E essa é a minha participação lá. Não tem um sonho. Então não existe essa possibilidade? Não diria isso. Eu não posso dizer isso. Tá. Mas não é algo que esteja nos meus planos, que eu trabalhe para isso, que eu queira isso. Agora, me faz muito bem participar. Eu me sinto bem participando da luta política, participando do debate, de comício, de processo eleitoral. Agora, eu acho que eu não tenho, assim, não sei se eu tenho paciência para o embate propriamente dito. É preciso muito estômago, há uma cultura muito do estrutura, do dinheiro. Eu acho que é um absurdo você pegar o seu patrimônio, pouco ou muito, da sua vida, e distribuir, assim, para ganhar uma eleição. Não vale a pena, não tem sentido isso. Então, enquanto a política for nesse nível, eu não tenho o menor interesse, nem muito menos me sinto apto para isso. Se um dia houvesse um sentimento assim, de vamos fazer uma coisa diferente, se houvesse uma convocação, aí você pode pensar no assunto. Mas isso é muito difícil, é muito remoto. Eu não me iludo, eu já passei do tempo de adolescente, de menino, sou muito realista, eu sei que os processos são muito duros, os embates são regados a muitos ingredientes, dos quais eu não tenho disposição de usar essas armas numa eleição. E tem mais um problema. Eu não tenho o direito de perder na minha cidade. Então é uma eleição muito forte, né? Você entra no processo, você é o comentarista político que fala da vida de todo mundo. A gente tem... Você perder nas suas dadas, você no mínimo volta com o rabinho dentro das pernas, né? Então você não tem direito de perder. É melhor perder em João Pessoa, né? Se for para entrar na política, perder não sei aonde, perder em Campina Grande, perder... A gente tem aqui na Paraíba algumas figuras da comunicação que se aventuraram na política. A gente teve o exemplo de J. Júnior, que foi prefeito do Bahia. Recentemente nós tivemos Nilvan, que foi candidato a prefeito de João Pessoa, o mais recente. O que você acha desses nossos colegas que acabam... Como é que eu posso dizer para não soar tão...
entrando nesse... experimentando, vamos dizer assim, Desse fel. utilizando da imagem que tem, que foi construída na comunicação. Ela quer criticar, mas muito elegante, não critica. Não, eu não estou criticando, não. Eu estou perguntando, porque eu não sou a comentarista aqui, nem a Tem entrevistada. perguntas que já contêm respostas, Linda. Não estou sabendo disso, não. Não aprendi isso, não. Vai lá. Mas o que é que você acha dessa turma que já usa essa imagem que foi criada na comunicação, que a gente sabe que tem, né? Tem toda uma imagem, a construção, às vezes até de um personagem, de uma pessoa que as pessoas acham que é de uma forma e tudo mais, e utiliza disso para se beneficiar na política. Faz parte do jogo? Na minha resposta sobre isso, tem também uma explicação porque eu não me sinto muito à vontade de entrar na política. Por quê? Eu acho que para um profissional de comunicação, escolher participar de um processo eleitoral é uma opção de vida. Não é uma escolha para ser pontuada de ir e de vir. Talvez seja uma visão muito radical minha, muito preciosista. Mas no momento que você sai do seu posto de jornalista, comentarista, de crítico e absorve e escolhe um lado da política, porque você tem que se filiar num partido, né? Sim. Você tem que se aliar, fulano, a Beltrano, de ser adversário de cicrano. Eu acho que você perde completamente a capacidade, a isenção mínima, o equilíbrio e a credibilidade de continuar trabalhando. Então, para mim, se eu tivesse que fazer uma escolha dessa, apesar de eu ter uma missão, eu vou ser candidato a tal coisa, para mim, seria uma opção sem volta. Eu estaria fazendo uma opção pela política. Para perder, para ganhar, perderia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas iria para a política. É um caminho, é uma escolha. Mas eu não me sentiria à vontade, por exemplo, de ser candidato a deputado estadual, ser deputado federal, mesmo ser candidato ou vencer, e depois voltar para o jornalismo. Tem muita gente que já fez, mas particularmente eu não me sentiria bem, não me sentiria mais inteiro, né, nem transparente, e talvez nem digno da profissão, de estar no microfone depois de ter participado diretamente dos acordos, das conversas, do embate, da confusão, da intriga, do jogo, porque é um jogo também. Então eu acho que é um caminho. Quem escolhe teria que seguir esse caminho. Eu acho incompatível estar na política e ao mesmo tempo estar sendo produtor de conteúdo. Eu não conseguiria administrar isso na minha cabeça. E acho que as pessoas, os leitores, os telespectadores, os ouvintes, também têm dificuldade disso, porque você já entra carimbado, você entra no programa carimbado já. Mais respeito quem faz. Acho legítimo quem passou muito tempo com imagem na televisão, no rádio, no jornal, que em algum momento queira servir a política. Qualquer profissão, o jornalista, o empresário, o advogado, o engenheiro, servir, prestar um serviço, eu acho interessante, mas essa coisa eu acho difícil de administrar. Entendi. Eu acho difícil de administrar. Abriu o verbo. Gostei. Eu tenho uma última para a gente finalizar. Já tem quanto tempo de gravação, diretor? 1h18. 1h18. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Não, mas ainda dá tempo. Qual é a última? É aquela? É aquela. Você que Aí tu qual é a faz, música? né? Porque aqui é assim. As perguntas mais difíceis e ruins Sobra pra ele? é o Will. Aquela minha Sou a amiga. boazinha, tá? A minha amiga não dá pra fazer pra ele Tudo também. arquitetado. Não pode. Aqui é tudo Obrigado. combinado. Aqui tudo é combinado. Você falou que lá nada Esse era programa é combinado. Aqui é nela. tudo combinado. Aqui é tudo O combinado. bastidor elogia até o azul da blusa Foi dela o aqui, azul. lindo, Olha aí, tá vendo? destacando a beleza de Linda. Heron, me fale. Eita, lá vem coisa. Nesses anos todos aí de trabalho, né? Vocês estão me apertando aqui, eu tô suando, viu? Até ele tá nervoso. Até eu fiquei nervoso Tá todo mundo nervoso aqui, calma. Mas o que a gente gosta de conversar aqui também, aqui é um espaço mais democrático também. Sim. E eu tenho certeza que em todos esses anos de trabalho com comunicação, você já deve ter sofrido algum tipo de situação, até de arrependimento, né? De ter passado por um momento um pouco mais delicado nos bastidores. E a gente gostaria de saber se você pode compartilhar alguma história, não precisa revelar. Algum arrependimento na profissão? Algum arrependimento na profissão, alguma situação que você não faria novamente. Às vezes até um Às comentário. vezes até um comentário que foi um pouco mais forte. E que hoje, você revendo, você
Também não teria Com feito mais daquela maturidade, com mais... Com os cabelos ficando brancos, assim, eu não sou muito de guardar a história, assim, mas o que eu posso dizer é que eu me sinto muito mal quando eu percebo que fui injusto. Isso me faz um mal. É ruim. Tem um arrependimento, vou lhe dizer. Olha aí. Lembrei agora. Programa 60 Minutos da Rádio Arapuã FM. Pré-campanha de 2016. O repórter Roberto Tagino gravou a entrevista com a então candidata Cida Ramos, do PSB, que era pré-candidata à época. E o clima naquele momento era muito tenso e tal. E eu, de alguma forma, assim, sofria alguns tensionamentos provocados pelo palácio. Embora se comportasse na Arapuã, como mandava o figurino e tal, entendia as peculiaridades da casa e tal, mas tinha uma postura crítica. Eu tinha uma postura crítica. Bom, e Roberto Tagino, do programa Hora H, da redação do Portal Mais PB, gravou a entrevista com a candidata Cida Ramos. Acho que era a vinda de Dilma Rousseff para Paraíba. E eu sei que quando o Roberto Tagino perguntou se ela iria, porque naquele momento Dilma estava numa situação muito difícil, o governador à época estava recebendo Dilma, mas não queriam, a estratégia da campanha de Cida não queria associar a Cida a Dilma. Que era naquele momento um desastre político. Né? Enfim, mas quando o repórter fez uma pergunta, a deputada Cida Ramos reagiu assim, muito rispidamente. Acho que você não deveria perguntar a mim isso, você deveria perguntar assim. Então, no calor daquele momento, daquele tensionamento, aquilo ali me subiu, assim, eu senti que ela estava repreendendo um jornalista numa gravação, que ela poderia ter tido outra postura, que ela estava sendo, na minha impressão naquele momento, no ar, era de uma postura autoritária e que estava humilhando o repórter. E eu cortei a entrevista. Espera, corta aí, tira essa entrevista do ar. E, assim, fiz um desabafo muito duro em relação à deputada Cida Ramos, que ela não era nem candidata, ela era só candidata ainda, já estava tratando jornalista daquele jeito. Muito pior seria se fosse eleita prefeita. Enfim, fiz uma defesa do colega jornalista, mas que acho que extrapolou. Eu poderia ter feito, eu poderia ter registrado, mas eu fiz de uma forma, como se ela tivesse me dado um empurrão e eu atirei nela de metralhadora. Foi muito desproporcional. E olhe, imediatamente, logo depois que baixou a poeira, que o sangue volta às veias, né? Eu me senti muito mal. Eu disse, poxa, eu não deveria ter reagido nesse tom. Acho até que ela errou, que poderia ter se comportado de outra forma, mas nem combina comigo. Assim, eu sou muito quieto, mas também explodo em algum momento. Vai chegar uma hora que, se passar do limite comigo, eu estouro. Mas até para estourar eu também tenho um limite. Naquele dia eu me senti mal e fiquei muito, muito chateado comigo. E a pior chateação que você tem é quando é com você mesmo, né? Poxa, como é que eu errei nisso e tal? E é uma pessoa que eu tinha uma conversa sempre muito boa, muito respeitosa, trocava mensagem. Chegou a ligar para ela? Fonte. 2 dias depois aconteceu um aniversário que eu fui convidado e lá estava ela. E eu simplesmente comecei a passar mal de novo. Poxa, como é que é isso? Que coisa desconfortável. E houve um jeito que eu fui até ela. E achei que ela poderia até me destratar pelo clima, né? E ela foi muito elegante comigo. Não demonstrou, não passou recibo. E eu, de alguma forma, registrei aquilo que tinha lamentado e tal. E depois me encorajei, depois do tratamento cordial dela, de mandar mensagem. Ela entendeu e tal. Resolveu. Mas foi algo assim que eu me arrependi. Já tive outros embates, já tive um embate muito forte com um promotor de justiça no Correio Debate à época, e também pelo mesmo motivo. No meio da entrevista, a gente entrevistando ele sobre a mudança havia uma tentativa de proibição do São João acontecer na praia. Acho que foi uma última edição na praia. E a gente pediu explicações ao promotor. No meio da entrevista eu fui questionando ele muito fortemente e ele disse que não ia entrar em joguinho de imprensa. Quando ele disse aquilo, eu achei uma ofensa desnecessária, desmedida. Ele podia nem responder. E aí eu também fui para cima e foi uma confusão de
40 minutos de esculhambação e tal, e todo mundo dizendo, esse cara vai te processar, vai ser uma confusão, os promotores vão pra cima de você, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu pontuei que era realmente em relação àquela postura dele. E houve um reencontro. Eita. Mas aquilo ali eu fiz, mas não me arrependi. Achei que tinha que ter tido uma reação mesmo, né? Mas houve um encontro, anos depois, ele como candidato a procurador do Ministério Público, alguém me cutucou e disse, não sabe quem vem hoje aí? Fulano de tal. E eu disse, tudo bem. Assim que ele entrou, saí da minha cadeira, levantei, fui até ele, cumprimentei, apertei a mão, disse que ele era bem-vindo, que daqui a pouco começava a entrevista, e tudo muito bem, obrigado. Acho que ele é que se arrependeu, talvez da forma como se expressou. Mas acho que são duas coisas que eu lembro, assim. Agora, já teve coisa bem engraçada, assim, sabe? Uma das coisas mais engraçadas que aconteceram, assim, no ar, teve um período que eu tinha crise de riso no seu Jornal da Correio. Já pensou? Crise de riso no meio do jornal. Tem tanta coisa pra virar meme, né? Mas, rapaz, nessa época eu era comentarista político. E Rui Dantas apresentava. Não existe. Não, Rui Dantas apresentava ao lado de Alessandra Torres, esposa dele, minha querida amiga. E a gente sempre entrava na última hora, no último minuto. Linda via isso. Eu lembro uma vez, Eu eu fui apresentar o jornal com o Rui, e ele atrasadíssimo, e eu pronta no jornal, escalada aqui, o começo do jornal, né, as manchetes do jornal. Eu lendo as manchetes do jornal, Rui entra, penteando os cabelos dentro do estúdio, entrando, eu com a vontade de rir, ele entrou no ar. Meu Deus do céu! E acontecia isso muito direto, ele é assim. Porque Rui tinha outras agendas, e quando eu comecei a apresentar também eu saía do rádio quase 3 da tarde, ia almoçar e ia escrever a coluna do jornal, que só terminava no último minuto do segundo tempo, e corria do Mais PB na Avenida João Machado para chegar a tempo para representar o jornal. Rapaz, era uma carreira tão desabalada, assim, é coisa de Fórmula 1, para eu chegar a tempo. Só que eu chegava e só tinha tempo de vestiu o paletó. O paletó era vestido já na cadeira. E do maquiador, pacientes, Santos, de fazer uma escova rápida, colocar qualquer coisa no cabelo, dar o nó da gravata e correr para o estúdio. Eu não sabia nem o que tinha no jornal. Que era muito ruim isso, né? Então, exigia todo o domínio possível, a tranquilidade para não fazer uma desgraça no ar, né? Mas quando era comentarista com Rui, nos antigos estúdios da TV Correio, que a Linda lembra, novinha, mais do que eu, mas ela ainda é desse tempo. Eu chegava nos bastidores do estúdio e minha convivência com o Rui desde menino e tal. E a gente tirava muita onda com as coisas, os bastidores de política, de piada, de onda e tal. Beleza. Só que ele entrava no ar e ia apresentar o jornal e eu ia apresentar meu comentário. Quando chegava na hora do comentário, eu só olhava para ele e lembrava das presepadas. Eu não conseguia ver outra coisa mais. E aí, quando eu olhava para ele olhava para mim, ele queria rir, eu queria rir. Se reconhecia no olhar. Ele sabia que eu estava pensando na presepada e ele sabia também, né? E para controlar isso no ar, falando de coisa séria, né? Governador, sim, senador, não sei o quê. Eu sei que uma dessas vezes foi tão, assim, fora de controle, que ele olhou para mim, eu ficava do lado dele assim, e eu combinava com ele as perguntas que ele ia fazer para eu desenvolver o raciocínio, né? Que ele já começou a pergunta se bagaçando de rir, mas era porque eu já estava rindo para ele. E ele já começou a pergunta rindo, e eu acho que eu falei de Will Santiago à época, alguma coisa assim. E eu comecei a falar de Will Santiago gargalhando. E o povo lá fora não entendia que danado é aquilo, o cara tá rindo um constrangimento, para voltar ao normal. Um desastre. Esse era um dos episódios. Mas um dos mais engraçados foi, apresentando o Correio Debate, eleições de 2014, talvez, entrevistas com os candidatos. Um dos candidatos foi Antônio Radical. Eita. E o Correio da Paraíba tinha uma gentileza de toda a entrevista de candidato a governador fazer o que vocês estão fazendo aqui. Isso. Um salgado, um suco, não sei o que, tal. Mimos, né? E entrevista rolando com o Antônio Radical, de vez em quando, Radical, um pouquinho acima do peso, pegava uma coxinha dessa e comia entre uma coisa e outra, né? Entre um intervalo e outro, uma coisa e outra. Só que
caminha para o final a entrevista. Talvez o Antônio Radical não entendeu o que era o final da entrevista. E eu também não tive uma percepção assim aguçada. E eu agradeci a entrevista no exato momento que Antônio Radical tinha acabado de socar uma coxinha na boca. Antônio Radical estava com a boca literalmente assim como Kiko. Muito obrigado, candidato. Ele olhou para mim. Vermelho, azul, amarelo, branco, verde e a boca cheia. O sofá olhar para mim. Muito obrigado, candidato. E eu não tive também na hora nenhum estalo para arrodear, para agradecer. Eu sei que eu joguei literalmente a bomba para ele. E o coitado do Antônio Radical, me perdoe, Antônio Radical, me perdoe. Não foi por mal, acho que ele até achou que tinha sido uma maldade. Mas ele ficou com a boca cheia, ele ainda tentou falar. Ele tentou. Mas quando ele tentou dizer 2 palavras, não saía nada. Ele não teve outra alternativa a não ser cuspir. Cuspir a coxinha na boca e continuar a entrevista. Eu cuspiu 3 vezes. Ficou com um restinho por aqui, mas administrou o restinho. E desesperadamente terminou a entrevista. Eu sei que a entrevista com o Antônio Radical terminou ele com a mão cheia de coxinha, com ódio de mim, certamente. Né? E eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais esqueci Por isso que Heron não tocou no queijo, gente. Ele não tocou medo nada aqui. E eu, caramba, com por medo, que Heron não tá comendo nada? com medo de talvez o espírito de vingança de Antônio Radical baixar em vocês aqui. Mas não é engraçado um negócio desse. Imagina a situação. E ele gordinho, rapaz, desesperado. Ai, Jesus. Foi pra mim uma das cenas mais hilárias, Rapaz. que eu já vivi na vida. Fora quando o TP cai, que o cara não sabe o que vai dizer, e fica enrolando o tempo e tal. Mas essa foi a mais marcante. Foi. Porque você fica imaginando a cena, viu? Vocês estão só imaginando, estão rindo, e eu também disparei no riso no ar, comecei a me abrir, né? Ri no ar. Eu acho que ele saiu chateado. Antônio Radical. Não fica chateado com Não Heron. fica chateado com Heron. Teremos a oportunidade de convidá-lo aqui também. Pra gente. Não traga coxinha, não. Sem coxinha. Conselho de amigo. Pra gente conversar direito sobre essa história e outras também. Acho que Ele tá engasgando. Acho que essa história, viu, editor? Salvou a entrevista. Salvou. Tá falando só de Gente, política, que coisa massa. tensa aqui. Não, foi fantástico. Mais uma pra acabar. Se empolgou. Bastidores também? Não, mais ou menos. Diga uma coisa. Qual a tua relação com essa figura do Belchior? Tu gosta de Belchior? Rapaz, você tá pesquisando assim sobre a minha vida? É? Tem uns informantes por aí, viu? Gosta ou não gosta? Porque eu sou fã. Não, Sou fã do Belchior. tem uns informantes por aí. Você tocou... Vou tomar um vinho aqui. Melhor momento da entrevista. Eu gosto muito de música. Tem artistas que mexem muito comigo. Mas Belchior em especial. Assim, eu acho a obra de Belchior, a poesia, né? A linguagem que Belchior usou para a música do Brasil é singular. Não tem artista, ele não criou nem discípulos, porque ele desenvolveu um estilo muito próprio, né? E eu gosto do estilo de Belchior por uma certa inocência do discurso dele, mas eu acho que uma característica que eu tenho muito, pela ironia. Ele é um poeta extremamente irônico e usou a ironia todo o tempo a favor dele. Sempre é dia de ironia no meu coração. Olha que frase linda. Sempre é dia de ironia no meu coração. Não leve flores, né? Música Não Leve Flores. Então eu gosto, eu me identifico muito com a poética dele, com as viagens também dele e tal. E esse final da vida do Belchior assim, me inquietou muito, sabe? Porque quando ele morreu eu escrevi um artigo que eu particularmente gostei muito do título. Belchior, o melhor show que eu não fui.
que era um show que eu queria ter ido, né? Conhecer a figura. É uma figura que me desperta muita curiosidade. Mas ele tem, assim, uma mensagem muito forte, cortante, como ele dizia, feito faca corta a carne de vocês. Mas ele tinha uma liberdade política e crítica muito forte, apesar de ter uma tendência de ser um homem. Ele era um homem de esquerda e tal, mas ele é o tipo do artista que faz falta hoje. Porque a gente tem artistas militantes engajados. A gente não tem artista com a liberdade crítica de contar esse nosso tempo. Tem gente apenas defendendo ou acusando, mas contar o nosso tempo, Belchior fez isso. Na década de 70, na década de 80, então ele tinha liberdade crítica. A música Não Leve Flores, por exemplo, é uma crítica muito forte, que ele diz, não cante vitória muito cedo não, nem leve flores para a cova do inimigo, as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo, podem fazer renascer um mal antigo. Tudo poderia ter mudado sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu, mas o dinheiro é cruel e levou para longe os amigos, das conversas e dos abrigos. Ele estava fazendo uma crítica a quem é da política e que milita e depois se perde no meio do caminho e tal. Quando ele diz, nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam mais. Quando ele diz que hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando os seus metais. Então, é essa capacidade. Ele era um anarquista no sentido de quem reprova governos, que a ausência do governo seria talvez o melhor caminho, mas é também muito romântico, muito visceral, quando escreve Divina Comédia Humana, que é uma música belíssima, linda, todo sujo de batom. Quando escreveu Princesa do Meu Lugar, que pode ser interpretado tanto como uma paixão, como um exílio, né? Se me der vontade de ir embora, vida dentro, mundo afora, meu amor, não vá chorar. Que podia estar falando de uma paixão, como podia estar falando do país dele, da república dele. Então eu sou encantado por Belchior, leio muito. Depois da morte dele, fiquei muito curioso pela vida dele. E assim, é como se fosse alguém de perto. Alguém que eu tenho uma relação sem ter, né, tal. E que tenho muito simpatia. E lendo as coisas dele, o final dele, eu me entristeço muito. Poxa, como é que é isso? Como é que esse cara terminou assim, nesse exílio? Talvez feliz, né? Alegre, porque estava fazendo o que queria, né? E ele dava muitas dicas de que um dia poderia acontecer isso mesmo, porque a música dele era alguém que estava sempre contestando, né? E sempre inconformado, era um inconformado. Belchior era um cara inconformado com as coisas do tempo dele. E ele, naquela época, fazia músicas criticando, mas ao mesmo tempo dialogando com as coisas de Caetano Veloso, né? Em Alucinação, brinca muito com essa história, que eu não estou interessado em nenhuma teoria, nenhuma fantasia, nem no algo mais, olha a crítica, daquela geração, nem tinta para o meu rosto, oba-oba, para, como é que chama? Oba-oba, melodia. Mais delicado e alegre, que dança e requebra demais. Mas é uma crítica muito forte àquela geração dele, que ele queria amar e mudar as coisas, me interessa mais. Ele não queria só sonhar, né? Ele queria fazer, queria acontecer, queria interferir. Eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não soa bem, pouco me importa. É um poeta assim, muito grande, muito gigante, e me toca particularmente muito. Eu escuto frequentemente Belchior, meus filhos não aguentam mais. Porque quando eu ligo, papai, Belchior, e tal, pode ser que depois eles aquela voz, aquele gostem, timbre, né? aquele bigode. Singular também, né? Gostei. Bota o editor para colocar um trechinho Bota dessa aí, música. sobe o som, DJ. Rapaz. Coloca aí pra gente. Qual é a sua preferida? Agora eu vou lhe entrevistar. Qual é a sua preferida? Difícil, né? Não, esse negócio de entrevistar não dá certo, não. Vai por Aí tu me pegou, mas São alucinação, gosto muito. Eu também não tenho uma preferida. Não, é difícil. Diretor, coloca aí o BGzinho, uma trilha bem bacana, pra gente encerrar o podcast na altura que foi essa conversa com Aaron Cid. Muito obrigada. Pode ser, sabe qual? Posso Sim, sugerir? claro. Galos, Noites e Quintais. Olha aí. Fica a dica, viu? Quando eu não Fica tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Forte, né? Forte. Quando adoçava meu canto e meu pranto no bagaço da cana de engenho, eu era feliz como um rio, um bicho, um bando de pardais. Como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Acho que é por aí, me perdoe, já tô meio vindo aqui.
Heron Cid no Tudo Podcast, muito obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado, Linda. Adorei essa primeira parte da conversa. E depois vem a segunda. Ela fala de mim, mas se deixar o negócio rende. Eu tô só com pena desse editor, porque aqui já vai para mais de 2 horas de gravação. Tá cortando aí, alguma coisa você aproveita, meu amigo. Uau! Linda, parabéns. Muito obrigado. Viu? Parabéns pela iniciativa de vocês. Bacana. Fiquei muito à vontade aqui. Que bom. Me senti entre amigos. Estou entre um amigo e acabei de fazer um novo amigo. E continuo dizendo, é vida trazer jornalista para cá. Jornalista entrevista muito bem, mas é péssimo. Mas foi entrevistar. ótimo. E bebe Você pouco. quebrou, então. Mas bebe pouco. E bebe pouco, né? Bebe pouco, eu Vou também, dirigir. bebo pouco. Obrigada, Heron. Obrigado, Linda. Valeu. Obrigada, parceiro, Gente, mais uma valeu. vez. Obrigado. E venham, viu? Aqui galera. Tudo Podcast. Tudo pode. Tudo Podcast. Gente, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal e até o próximo episódio, que vem mais coisa por aí. Valeu. Tchau!